Bom dia a todos. Acontece nesta terça-feira, dia 6, a eleição para a escolha do representante do Ministério Público que concorrerá a uma vaga na composição do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, biênio aí 2023 e 2024. O candidato a conselheiro inscrito em Minas Gerais é o promotor de justiça Rodrigo Ienaco de Moraes. A votação será feita pelo sistema eletrônico de eleições da Procuradoria-Geral de Justiça. Eu sou o jornalista Orion Teixeira e terei agora o prazer de conversar com o doutor Rodrigo para conhecer sua visão de Ministério Público com mais de 20 anos de atuação, sobre a importância da representação para a classe e para a instituição do MP dos Estados no Conselho Nacional de Justiça e também as suas propostas e ideias que ele irá defender no CNJ. Você pode participar enviando comentários e perguntas ao doutor Rogério Ienaco, enriquecendo nossa entrevista. A iniciativa desta oportunidade é da Associação Mineira do Ministério Público. Para participar, não é necessária inscrição, basta enviar, então, suas perguntas para o chat da associação. Muito bem, doutor Rodrigo, prazer de falar com o senhor aqui. Prazer todo meu, bom dia, Orion. Queria registrar desde já uma saudação especial para todas as associadas e associados da Associação Mineira do Ministério Público, mandar um abraço para a doutora Larissa, para a doutora Luz Maria, amigas e que conduzem aí os assuntos associativos na representação de todos os integrantes do Ministério Público de Minas Gerais, agradecendo desde já por abrir essa oportunidade de diálogo com a classe em um momento tão relevante e, às vezes, relegado a segundo plano, como este da escolha do representante dos Ministérios Públicos dos Estados ao Conselho Nacional de Justiça. Então, estamos à sua disposição aí para a gente conversar sobre esse assunto, sobre a situação do Poder Judiciário e dos mecanismos de controle de uma maneira geral. Ok. Doutor Rodrigo, eu tive a oportunidade de conhecer seu extenso currículo acadêmico, ministerial, mas eu gostaria que, inicialmente, o senhor nos contasse sobre sua trajetória profissional com foco aí na vivência institucional. Bom, Orion, eu completei essa semana 21 anos de Ministério Público. E antes eu tive breves experiências na advocacia, na Polícia Civil como delegado de polícia e por quase 5 anos na Defensoria Pública. E nesses 21 anos de Ministério Público, a maior parte dos quais dedicada à atividade finalística, em comarcas de primeira entrância, no norte de Minas, passando pelo centro do estado, Vale do Aço, então, conhecendo realidades bastante distintas, e também nos últimos 5 anos, na verdade, por um período de 3 anos, depois com intervalo de 2 na atividade finalística, e mais 1 ano agora como assessor da Corregedoria, que é um órgão de controle interno da atividade do Ministério Público, mas especialmente um órgão que se ocupa da orientação funcional, eu pude aprofundar um pouco da minha percepção e da minha vivência, né? A partir dessa vivência, aprofundar um pouco da minha percepção, da minha compreensão sobre as dificuldades, né, que são inerentes a atividades como as atividades das múltiplas atribuições do Ministério Público, né? As próprias atribuições do Ministério Público, elas revelam o imenso desafio de dialogar com a sociedade, de inserir o Ministério Público no contexto das demandas sociais, que são muitas, né? Diante de uma gramática de direitos, de uma perspectiva de afirmação de direitos fundamentais em ordem crescente, né? Diante dos embates por uma gestão política cada vez mais democrática do ponto de vista da administração, o que impacta diretamente a demanda da população por serviços públicos de melhor qualidade. Então, essa vivência, especialmente no órgão de controle interno, foi que me motivou e tem me motivado a participar e a estimular que o Ministério Público de Minas Gerais participe em todos os espaços de debate institucional
sempre voltada à expectativa dos promotores de justiça em relação às condições para bem desempenhar o seu trabalho, mas também sem perder de vista que o Ministério Público não foi inventado para ser uma instituição cartorial, uma instituição burocrática, né? Sim. A construção do Ministério Público no contexto da democracia, ela está relacionada à aspiração da concretização e da efetividade de direitos fundamentais. E é nessa linha que a gente pretende cada vez mais estimular o Ministério Público a participação no debate e também, como ato político, vamos dizer assim, a colocar o próprio nome para à disposição da classe para tentar contribuir de alguma maneira nesse processo. Seja como for, foi uma atuação sempre dedicada aí ao aperfeiçoamento do Ministério Público. Agora, doutor Rodrigo, as funções do Conselho Nacional de Justiça estão relacionadas exatamente ao aperfeiçoamento de todo o sistema de justiça de maneira geral. Nesse contexto, como é que o senhor vê a possibilidade de o Ministério Público também participar e ser alcançado pelos possíveis avanços? A relevância da representação institucional do Ministério Público dos Estados no Conselho Nacional de Justiça é até, vamos dizer assim, subdimensionada na minha perspectiva. O Conselho Nacional de Justiça foi criado pela Emenda Constitucional 45 em 2004 e a primeira representação se deu no biênio 2005-2007 e nós tivemos, inclusive, uma representante do Ministério Público de Minas Gerais, que foi a doutora Ruth, com uma trajetória associativa brilhante, uma história no Ministério Público de Minas Gerais digna de servir de exemplo para essa nossa aspiração. E desde essa época, ou da própria ideia de um órgão de controle externo da magistratura, assim como nós temos o próprio órgão constitucional de controle das atividades do Ministério Público, que é o CNMP, que seria o paralelo do CNJ, a gente tem verificado que a realidade, né, o cotidiano da atividade dos promotores de justiça não tem uma consideração real quando o poder normativo desses órgãos é exercido. Isso é que eu tenho observado e que traz um impacto direto na atividade dos promotores e das promotoras de justiça e com reflexo, evidentemente, naquele serviço que o Ministério Público se pretende desempenhar em favor da população, especialmente em relação aos serviços que devem ser prestados aos mais vulneráveis. Isso porque, no âmbito do CNJ, nós só temos um representante do Ministério Público dos Estados, ou seja, os outros representantes, embora se trate de um órgão plural, né, os outros 14 representantes, eles expressam a visão de mundo e a experiência profissional de profissionais da advocacia em maior número, do poder judiciário de uma maneira geral em maior número, inclusive com uma preocupação de que haja representações com atuação na primeira e na segunda instância. E não é uma mera... Não pode ser uma representação meramente simbólica dos Ministérios Públicos dos Estados no CNJ. Só para que o senhor tenha uma ideia e para que a gente possa trabalhar com questões que são muito práticas, né? O Conselho Nacional de Justiça resolveu que o PJE é o modelo que deve ser aplicado de norte a sul do Brasil por todos os estados do ponto de vista do sistema de gestão de processos eletrônicos, né? Sendo que alguns estados já desenvolviam outros modelos, talvez até mais, vamos dizer assim, eficientes ou com alguma eficiência dentro da perspectiva da autonomia daqueles estados da federação. Essa implementação se deu na maior parte dos estados sem a preocupação de dimensionamento do impacto da gestão processual e do impacto que isso traz, especialmente para as prerrogativas do Ministério Público. Em alguns estados, como é o caso de Minas Gerais, nós conseguimos, a duras penas, o desenvolvimento de um protocolo de interoperabilidade que resgata e mantém ou preserva uma maior autonomia do Ministério Público para gerir dentro da sua estrutura administrativa a sua participação nesse processo.
Mesmo assim, há pouco tempo, o CNJ deliberou que todos os tribunais de justiça do país deveriam iniciar o desenvolvimento do PJE para a área criminal. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais até participou do piloto, né, do embrião desse procedimento, mas ele foi iniciado em sua construção desconsiderando uma situação em que, em termos práticos, é fundamental para a atividade do Ministério Público em relação ao processo eletrônico, que é o fato de que, em muitos estados da federação, os inquéritos civis ainda são de papel, eles tramitam em meio físico, né? Então, não estava no escopo desse projeto, por exemplo, a participação dos inquéritos, o que impactou, inclusive, ou vai impactar, inclusive, em termos orçamentários, tanto a Polícia Civil, mas principalmente o Ministério Público, quando ele pretender ajuizar qualquer ação penal. Nas vésperas do final do Natal do ano passado, o CNJ regulamentou uma matéria eminentemente probatória da atividade dos promotores de justiça criminais, que está relacionada ao reconhecimento de pessoas. Havia uma luta de uma década na construção de uma jurisprudência no STJ pelos promotores de justiça. O CNJ, desconsiderando, de certa medida, as nuances que estão relacionadas a essa matéria, fez um ato normativo que vincula toda a atividade do juiz e, portanto, a atividade dos próprios promotores, restringindo a liberdade probatória dos promotores de justiça, e não se tem notícia de uma grande discussão dessa matéria no âmbito do próprio Ministério Público, que é um ente diretamente envolvido. Ou seja, é importante não ter essa presença, essa voz no Conselho Nacional de Justiça para a instituição e também para a classe, né? E outra, não é apenas uma representação classista, né, do Ministério Público perante o órgão de controle do Judiciário. A única razão que se pode estabelecer para que, no órgão de controle do Poder Judiciário, se tenha a participação do Ministério Público dos Estados é exatamente para que a dimensão, né, essa é a minha visão, para que a dimensão do que se realiza no âmbito da competência normativa primária, né, que o CNJ tem em relação ao funcionamento do serviço dos juízes, possa levar em consideração o impacto que as medidas trazem para a atividade do Ministério Público. E, mais que isso, possam levar em consideração a visão institucional do Ministério Público quanto às múltiplas demandas que o Judiciário é chamado a resolver. Isso interfere, inclusive, em termos políticos, de decisões políticas, quanto ao incremento de recursos para tal ou qual missão constitucional do próprio Poder Judiciário. Se o Judiciário vai investir mais recursos para atender, por exemplo, de maneira diferenciada e qualificada, os assuntos de violência doméstica contra a mulher, qual é o nível de estrutura que o Poder Judiciário brasileiro deve dispensar para um tratamento de uma matéria tão sensível? Qual é a maneira de se organizar de forma adequada a oitiva e a estrutura do próprio funcionamento da justiça que atende crianças e adolescentes no Brasil, se a Constituição diz que esses são assuntos prioritários? Apenas para exemplificar em duas matérias, que o Ministério Público tem atuação de proeminência, né, de destaque por força das suas prerrogativas que são estabelecidas em razão das suas atribuições constitucionais, e que, dependendo da visão que o próprio órgão de controle externo do Judiciário tem, haverá ou não um direcionamento da própria política dos tribunais de justiça para aperfeiçoamento dos instrumentos que têm que ser colocados à disposição da população e à disposição estrutural, né, vamos dizer assim, dos juízes, para que eles possam também entregar a jurisdição com mais efetividade e que o Poder Judiciário tenha uma capacidade de interferência na pacificação do conflito de maneira mais eficaz em assuntos muito sensíveis. E o que eu percebo, às vezes, é que o Ministério Público, em termos nacionais, tem se dedicado pouco a discutir, né, os impactos dessa representação do CNJ, e, no caso de Minas Gerais, em particular, o que me move, em especial, a participar desse processo de escolha, que é nacional, mas colocando meu nome aqui à disposição das colegas e dos colegas do Ministério Público de Minas Gerais.
Sim, sobre esses aspectos aí que impactam o Ministério Público no Conselho Nacional de Justiça, o senhor destacou a questão da tecnologia aí. Quais têm sido os desafios do pós-pandemia, adequação a esse novo normal? Os desafios são muitos e são complexos. E a gente tem percebido, às vezes, até uma certa precipitação, no meu ponto de vista, na resolução dessas questões que foram, vamos dizer assim, potencializadas com a pandemia, porque grandes questões já estavam aí postas muito antes, especialmente na iniciativa privada. A principal que eu gostaria de chamar a atenção é a própria possibilidade de realizar trabalho independentemente da sua localização territorial, vamos dizer assim, né? Hoje você consegue desempenhar grande parte do trabalho, seja da magistratura, seja do Ministério Público, pelo mesmo instrumental que nós estamos utilizando aqui para essa conversa, até porque o próprio suporte processual ele vai sendo gradativamente estabelecido como forma padrão dentro do modelo eletrônico. A grande questão e aí também a gente deve levar em consideração, vamos dizer, um déficit de representatividade do Ministério Público no debate travado no âmbito do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça, recentemente, ele regulamentou as formas de realização das audiências, vamos dizer assim, no regime de teletrabalho ou teleaudiências, e estabeleceu, inclusive, os casos em que os juízes poderiam designar audiências para serem realizados de forma remota como regra. E estabeleceu, inclusive, que os juízes, ainda quando realizam audiências que se valem do sistema de videoconferência, eles devem estar presencialmente no fórum. Bom, deve ter uma razão para que os juízes estejam presencialmente no fórum, em contato com a administração da justiça e, eventualmente, em contato com as pessoas ou os advogados que vão participar dos atos também que se realizam na modalidade presencial. Mas o que eu gostaria de destacar é que a participação do Ministério Público nesses atos também se encontra disciplinada numa regra do Conselho Nacional de Justiça, ao passo que o próprio órgão de controle do Ministério Público, que é o CNMP, não tem regra a respeito dessa matéria. Então, nós vamos gerando, pela ausência de esgotamento da discussão ou do aperfeiçoamento para a construção de um modelo de audiência que quebra a lógica tradicional das audiências presenciais, de uma maneira, vamos dizer assim, precipitada, porque a atuação do Ministério Público não se restringe a uma participação em audiência, né? E, além disso, nós temos muitas peculiaridades dentro do Ministério Público. Uma promotoria de justiça numa comarca, vamos citar aqui Itaiobeiras, que foi a minha primeira comarca, tem múltiplas atribuições que se desenvolvem de várias maneiras, com várias metodologias, e que demandam uma maior aproximação comunitária, e que, portanto, não pode ter o mesmo tratamento do ponto de vista da concepção do trabalho e da estrutura e da exigência que se faz para o desempenho dessas funções, do que uma promotoria, como, por exemplo, a promotoria da Fazenda Pública, a promotoria de registros públicos da capital do Estado, né? Ou então uma promotoria eminentemente de atuação extrajudicial, como é o caso aqui da CIMOS, que é uma coordenadoria de inclusão e mobilização sociais, só para citar exemplos de mundos completamente distintos do ponto de vista da execução do trabalho do Ministério Público. Então, o que eu penso em relação ao impacto dessas tecnologias? Como todo avanço tecnológico, ele será e deverá ser incorporado à dinâmica dos trabalhos ministeriais para não apenas trazer maior condição de trabalho do ponto de vista da sustentabilidade, da saúde, das melhores condições do ambiente de trabalho para os promotores de justiça e para os servidores que o auxiliam,
mas também na medida em que isso irá potencializar com menor esforço e com maior ganho de resultado o serviço que o Ministério Público deve prestar para o cidadão. Então, a todo tempo, a incorporação da tecnologia tem que melhorar a condição de trabalho do promotor e, na melhor medida em que essa melhor condição de trabalho impacte a maior aproximação, potencializando os resultados que o Ministério Público precisa entregar para a sociedade. E não o contrário, né? Grande parte do avanço tecnológico acelerado, vamos dizer assim, né? Ou a grande parte, eu nem falo avanço tecnológico, a grande parte do incremento de recursos tecnológicos na atividade do Ministério Público, que foi potencializado pela pandemia, foi uma necessidade de trabalho num contexto de distanciamento social. De distanciamento social. Agora, o desafio é construir modelos que sejam permanentemente incorporados e adaptados para as peculiaridades do trabalho do Ministério Público, sem que isso amplie ainda mais o distanciamento da realidade de vida, até do ponto de vista socioeconômico, vamos dizer assim, e de formação formal do Ministério Público, né, dos membros do Ministério Público, em relação à necessária compreensão, né, da dimensão da socioeconômica e cultural em que o Ministério Público atua, para que se aproxime cada vez mais, pelos recursos tecnológicos, o Ministério Público dos anseios sociais, especialmente das parcelas mais vulneráveis, né, que são a razão de ser da atuação do Ministério Público em última instância, e não o contrário. São obstáculos a serem vencidos, né? Como é que você ouviu o funcionamento, por exemplo, do sistema eletrônico de execução unificado? Ele tem dado respostas positivas com eficiência ao serviço judiciário? Bom, eu estou afastado da atuação na execução penal há algum tempo, do ponto de vista finalístico, desde que eu vim para Belo Horizonte, que eu não tenho atuação na área de execução penal, nem como colaborador. Mas, pelo que eu acompanho, e eu procuro acompanhar de uma maneira geral, até pelas funções que eu desempenho atualmente na assessoria da Corredoria, praticamente todas as áreas de atuação, seja em contato com os promotores naturais, seja em diálogo permanente com as coordenadorias, se, por um lado, do ponto de vista da gestão procedimental, o sistema unificado eletrônico ele trouxe avanços, por outro, ele trouxe novos obstáculos, né? Ele não resolveu alguns gargalos de eficiência na fiscalização do cumprimento de pena e, em algumas situações, até afastou o Ministério Público. E apenas para mencionar um exemplo, né? De maneira, a meu ver, equivocada, a inovação legislativa a respeito da possibilidade de solução de conflitos na área penal por acordos, que são os acordos de não persecução penal, foram submetidos não a controle dos órgãos que estão atuando na fase de conhecimento, né, mas da execução penal. A gente sabe que lá na execução penal, o réu preso, como de uma maneira geral na administração da justiça criminal, ele merece uma atuação prioritária, de tal forma que os acordos de não persecução penal, que representam hoje uma esfera muito significativa da administração da justiça criminal no Brasil, estão sendo jogados numa vala comum, né, num limbo, vamos dizer assim, e em algumas situações ficando à margem da gestão adequada e eficiente da justiça. Isso vai consolidar, se assim continuar, vai consolidar os riscos já anunciados de banalização de um instituto muito importante para a administração da justiça criminal, e, em vez de contribuir em alguma medida para a pacificação social dos conflitos na área criminal, vai trazer maiores transtornos, né? Porque a resposta será ineficiente e, fatalmente, isso não vai trazer um resultado preventivo que se esperava com uma inovação do Instituto. Sim. E, além disso, nós temos um outro agravante, porque o CEU, que é um procedimento eletrônico que foi desenvolvido, salvo engano, no Tribunal de Justiça do Paraná e depois incorporado a todo o Brasil no panorama da execução penal, ele foi estabelecido em ordem gradativa como um piloto, né? Ele começou como um piloto, mas foi expandido gradativamente para todo o Estado, e também sem essas preocupações de
velamento pelas prerrogativas do Ministério Público. De tal maneira que uma das questões que são cruciais não foi desenvolvida ainda interoperabilidade, ou seja, o promotor de justiça atua diretamente no sistema do Poder Judiciário e não num próprio sistema que permita a gestão adequada dentro da estrutura do Ministério Público. E o que é pior, com a estipulação de prazos impróprios pelo Poder Judiciário, que, se não observados pelo promotor de justiça, dão ensejo à perda de oportunidade da fiscalização adequada que o Ministério Público deve fazer nos processos, e a gente sabe que o volume, né, que nós temos hoje de trabalho a que deve responder o Ministério Público na área de execução penal é em número, vamos dizer assim, é absurdo. Se a gente pegar o contingente, né, populacional de determinadas localidades e comparar com o volume de execuções que tramitam nessas localidades, é uma coisa que chega a ser assim, realmente assustadora, sabe? E até, se me permite, já que a gente tocou na questão de volume de serviço, uma das questões que eu acho também fundamentais e que merece aperfeiçoamento é a questão comunicacional, né? Aquilo que acontece no órgão de controle externo do Judiciário é muito pouco, vamos dizer ainda assim, não vou dizer transparente, mas é muito pouco permeável, né? As instituições têm uma dificuldade comunicacional incrível, né? No universo em que a comunicação é praticamente instantânea. Hoje, a visão que o cidadão comum tem da justiça é muito direcionada ao funcionamento dos tribunais superiores em relação a grandes causas, em grandes situações políticas, que aparentemente ganham um relevo extraordinário, enquanto a atuação verdadeira do Poder Judiciário brasileiro, e aqui, para falar no caso de Minas Gerais, nós temos 853 municípios em praticamente 300 comarcas, né? A justiça estadual de verdade, que é a justiça próxima do cidadão, ela é invisível, ela é ainda opaca. Se nós compararmos a atividade de um juiz brasileiro e de um promotor de justiça que está numa comarca de primeira instância, com qualquer lugar que tenha uma mínima estrutura no mundo civilizado para a administração da justiça, nós vamos perceber que a condição de trabalho do magistrado brasileiro ainda é muito precária. A condição de trabalho do promotor de justiça no Brasil ainda é muito precária. E a visão que a comunidade vai gradativamente formando da atuação desses órgãos é uma visão assim, artificial, é uma visão de privilégios, é uma visão de pouco trabalho, que eu posso dizer o seguinte: essa seria também uma grande contribuição de termos uma representação no âmbito do CNJ, de um promotor de justiça que tenha uma vivência institucional similar à minha, né? Não quer dizer que tem que ser eu, o que a gente espera é que tenhamos uma ampliação dessa representação, porque o cotidiano do Poder Judiciário é, às vezes, desconsiderado na própria comunicação oficial, e nós temos aí muitos juízes que eu já passei pelo estado inteiro trabalhando em várias instituições, e eu só consigo dar exemplo de juízes extremamente dedicados, extremamente sensíveis, trabalhadores, e o mesmo eu posso dizer em relação à esmagadora maioria dos promotores de justiça, que aí estão fazendo um trabalho, vamos dizer assim, inglório, que é um trabalho silencioso, em contato com a comunidade, respeitando as partes, produzindo muito. Se a gente comparar dentro dos próprios dados do CNJ, a produtividade de um juiz brasileiro na justiça estadual, em especial, nas muitas comarcas do estado de Minas Gerais, com qualquer lugar do mundo, a gente vai ficar impressionado com essa realidade, sabe? E ela é pouco divulgada. Esse trabalho, que é o trabalho, vamos dizer, que eu chamo autêntico, né, da atuação dos serviços de justiça para a coisa, ele é pouco visível, a ele se dá pouca visibilidade, e ele é pouco considerado na hora do poder normativo estruturar e dimensionar o próprio funcionamento do Poder Judiciário nesse aspecto. Diante desse contexto, Rodrigo, como é que o senhor vê a realidade, então, das promotorias naturais num estado continental, como o senhor até citou aí, e essa missão constitucional em defesa da sociedade, dos direitos fundamentais? Eu acho que, se por um lado a gente hoje avançou muito em relação à ocupação de espaço em múltiplas atribuições, né, meio ambiente, né,
a ponto das pessoas reconhecerem o Ministério Público como um órgão de referência para a resolução ou para o encaminhamento de demandas de várias dessas áreas, como meio ambiente, eu citava, né, começava a citar meio ambiente, infância e juventude, patrimônio público, deficientes e idosos. Por outro lado, a gente tem que aperfeiçoar ou criar mecanismos de planejamento das nossas atividades se nós quisermos entregar resultados mais adequados e justos para a coletividade. Nós temos um número de promotor de justiça aquém do número de juízes. O próprio número de juízes em relação às comarcas ainda é insuficiente num estado de dimensão como o nosso para fazer uma justiça mais presente, mais próxima, mais humana, né? Com mais tempo de dedicação para ouvir os conflitos das pessoas nos espaços de autocomposição, com mais tempo de realização de audiências, né? Com uma pauta de audiências mais razoável, né? Do ponto de vista da gestão da agenda dos juízes e promotores de justiça. Eu acho que nós temos que avançar, seja nesses métodos de autocompositivos, mas especialmente avançar nos critérios e na nossa capacidade de conferir transparência a esses critérios para a priorização das demandas que chegam ao Ministério Público e do ponto de vista do Poder Judiciário em termos procedimentais também, porque há muitas questões que podem ser resolvidas mesmo no espectro do Poder Judiciário com técnicas de autocomposição e com negociação, mas em muitas questões o que se espera do Poder Judiciário é a capacidade organizacional para produzir mais em termos de resolução dos conflitos, né? Em muitos casos, o que se espera do Judiciário é uma decisão, né? Uhum. E nesse aspecto, o planejamento e a dimensão adequada da estrutura dos serviços judiciais ganha relevo fundamental. Quer dizer, só para dar um exemplo, em Belo Horizonte, de que adianta a criação de uma vara especializada no julgamento de crimes contra crianças e adolescentes, que na prática cuida basicamente de violência sexual contra crianças e adolescentes, e mais especialmente violência sexual contra meninas, se dentro das decisões políticas de gestão desses recursos, eu não coloco uma estrutura adequada para essas varas, e se eu não designo juízes em números suficientes para dar resposta a essa demanda, que eu não consigo imaginar a demanda mais prioritária do ponto de vista da administração da justiça tradicional, que só se resolve pela prolação de sentença, vamos dizer assim. Entendi. De que adianta os juízes serem colocados em número maior se não há um diálogo permanente com o Ministério Público, de modo a fazer com que o próprio Ministério Público confira prioridade designando promotores em números suficientes, e não apenas em números suficientes, promotores sensíveis a esse modelo de atuação pela matéria que essas varas trata, promotores capacitados para lidar com essa matéria especializada, né? Então, essa interlocução entre Tribunal de Justiça e Procuradoria-Geral de Justiça no âmbito interno, que não é tanto matéria da nossa, vamos dizer assim, da nossa missão, e sim do plano das administrações institucionais, mas isso se reproduz, ou deveria se reproduzir, no nível do próprio Conselho Nacional de Justiça, em diálogo com o Conselho Nacional do Ministério Público, porque não há uma clareza sobre os critérios de priorização para os tribunais e para as Procuradorias Gerais de Justiça em demandas, por exemplo, como essa, né? O que faz com que o cidadão mais vulnerável fique com uma prestação de serviço deficitária. Doutor Rodrigo, nós estamos na reta final da nossa entrevista. Gostaria agora que o senhor abordasse, então, a importância da integridade e defesa do MP, avaliando aí o exercício das prerrogativas na atuação do Ministério Público e também sobre os acordos extrajudiciais. O que o senhor tem observado? Bom, essa é uma questão que é muito cara ao Ministério Público, né? Nós temos órgãos de controle interno, nós temos um órgão constitucional de controle externo, e aqui o que se fala para o Ministério Público vale para a magistratura e vice-versa, né? E nós temos uma
uma tendência, vamos dizer assim, que parece sem condição de retrocesso, que é a ampliação da transparência das atividades do Ministério Público, né? E ela vem para o bem ou para o mal, né? Quando eu falo que ela vem para o bem ou para o mal, a gente tem que levar em consideração que o que dá errado desperta mais atenção que o que dá certo. Há uma certa curiosidade, uma curiosidade que só pode ser interpretada em termos, vamos dizer assim, né, da estrutura psicológica do ser humano. O ser humano é um ser gregário e também mimético, né? Ele age muito por espelhamento do comportamento coletivo e ele gera expectativa para que todos passem a atuar de acordo com os seus, vamos dizer assim, com a sua pauta de valores ou com a pauta de valores dominante, né? E esses embates eles são vistos no nosso cotidiano. Isso ocupa a pauta institucional, isso ocupa a pauta jornalística e de certa maneira, isso é o que acaba servindo também de mote para a discussão que gira em torno das instituições democráticas. Isso, por um lado, é muito bom, porque permite um certo controle social, até do ponto de vista comportamental dos magistrados e dos promotores de justiça, como nunca se viu, né? Esses mecanismos de ampliação desses mecanismos de comunicação, por outro lado, colocam esses profissionais do sistema de justiça com uma visibilidade muito maior do que eles tinham antigamente, pela própria tendência e vamos dizer assim, uma certa marca geracional de querer participar do processo comunicacional, de uma maneira geral, por parte desses profissionais, né, que, afinal, integram a sociedade, são cidadãos e, em alguma medida, têm ou sentem maior ou menor necessidade de expressar o pensamento, a opinião nos palcos de debate social. Então, essa transparência nesse aspecto ela é muito bem-vinda, mas ela lança também desafios para as instituições democráticas, né? Que é permanentemente afirmar a sua legitimidade social. Não adianta mais nós nos apegarmos apenas ao discurso de que fomos aprovados num concurso difícil, que a acessibilidade a esses cargos ela é ampla no sentido de que qualquer cidadão pode postular o seu ingresso e, portanto, adquirir um poder de intervenção muito grande na esfera de liberdade das pessoas, que é o que acontece, afinal de contas, com juízes e promotores de justiça, se a gente não tiver um respaldo permanente dos anseios sociais, né? E numa sociedade complexa que tem dificuldades também de fazer veicular as suas próprias aspirações e que recebe também uma carga muito pesada de informações, e nem sempre informações fidedignas, né? E isso revela a importância, né, desses órgãos de representação e de controle externo de fazerem uma gestão adequada dos seus próprios processos de controle, né? De tal maneira que a visibilidade do trabalho dos magistrados seja mais adequada ou ganhe tanto realce quanto um comportamento inadequado que gera uma repercussão negativa muito grande, e às vezes até vindo das mais altas cúpulas de poder do próprio judiciário do Ministério Público, né? Entendi. Mas eu vejo isso tudo de uma forma muito salutar. Eu acho que esse é o preço que a gente vai pagar pela ampliação dos espaços democráticos, e é um preço justo nessa medida, porque as pessoas que pagam impostos, elas querem ver cada vez mais resultado, e elas querem ver também se os ocupantes desses cargos, de fato, representam os anseios que a Constituição estabeleceu para que sejam desempenhados por elas. Ok, tudo somado, estar presente e participar nos espaços de discussão sempre favorece o debate e a independência da instituição. As considerações finais do senhor, por favor. A minha consideração final é muito breve e é exatamente nessa linha, né? Eu não consigo conceber que o Ministério Público de Minas Gerais, com mais de 1.000 integrantes, e com integrantes, inclusive, muito mais qualificados do que eu em todas as áreas de atuação, não tenha representação ou não postule a representação
do Ministério Público dos Estados no órgão de controle externo, que é um órgão constitucional de controle da magistratura, com impactos tão significativos, não apenas para o Ministério Público brasileiro, mas para a sociedade brasileira de uma maneira geral, né? É nesse sentido que eu coloco meu nome para a eleição que ocorre amanhã, né? Eu sou o único candidato, mas em eleições pretéritas nós sequer apresentamos candidatura. A participação do Ministério Público de Minas Gerais no debate no debate nacional não é mais valorosa do que a de nenhum outro estado, pelo fato de sermos um dos maiores ministérios públicos do Brasil, não apenas em número de membros, mas eu acho que a gente tem condições de emprestar a visão de Minas, que é sempre qualificada, para o aperfeiçoamento do debate, né? Na pior das hipóteses, eu acho que a participação do Ministério Público de Minas Gerais, como a participação do Ministério Público de todos os estados, de uma maneira geral, postulando essa representatividade em termos nacionais, aperfeiçoa o debate, enriquece o debate com as múltiplas visões das várias regiões do Estado, produzindo, inclusive, uma superação desse sectarismo, desses rompimentos regionais que são sempre artificiais, no sentido de Nordeste é de um jeito, Sudeste é do outro, Sul do outro. Não, nós temos uma visão federativa muito rica, e é dessa riqueza que o representante que for indicado, afinal, pelo Procurador-Geral da República a ser sabatinado pelo Senado Federal para que, enfim, seja o representante do Ministério Público dos Estados no CNJ, é dessa riqueza que sairá uma representação mais legítima, inclusive com maior responsabilidade no sentido de fazer cumprir os anseios que não são só institucionais, mas são anseios que tendem a contribuir em alguma medida para a concretização da nossa missão, né? Eu vou caminhar agora para 50 anos de idade, tenho metade da minha vida dedicada ao serviço público, sou um idealista por natureza, eu costumo brincar que eu sou um pessimista que canaliza o pessimismo para tentar produzir algo que funcione, nem que seja para provar que o meu próprio pessimismo está errado, né? E eu acho que é essa participação, eu acho que as grandes causas não são causas de minorias, são causas da cidadania. É como Joaquim Nabuco colocou lá ao final do seu livro, O Abolicionista, né, que ele diz que o abolicionismo não era uma causa de negros, era uma causa de qualquer cidadão brasileiro livre que se envergonhasse da existência e da sobrevivência, superveniência tardia de um regime econômico escravocrata no Brasil. E eu acho que essa lição dele serve para qualquer pauta que a gente coloque como objetivo de superação de desigualdades e com o objetivo de construir uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária no Brasil. Eu sou idealista e é nesse propósito que eu sigo. Se não for para a minha vitória, que sirva de exemplo e de inspiração em alguma medida para as gerações que estão chegando. Muito bem, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho e boa sorte aí nessa eleição. Lembrando a todos que acontece, então, nesta terça-feira, dia 6, a eleição para a escolha do representante do Ministério Público que concorrerá, então, a uma vaga na composição do Conselho Nacional de Justiça no biênio 2003 e 2024. E o doutor Rodrigo é o candidato a conselheiro inscrito em Minas Gerais. A votação será feita, então, pelo Sistema Eletrônico de Eleições da PGJ. Obrigado a todos pela participação, foi um prazer e até a próxima. Eu que agradeço. Bom dia.